Olá, você sofre de doença bipolar? Tem algum familiar com esse problema bipolar, esse problema de saúde mental? Vamos agora rever alguns conceitos sobre o transtorno afetivo bipolar. Cerca de 1% da população em geral sofre de transtorno bipolar. Ele ocorre mais frequentemente entre parentes de primeiro grau quando um deles teve ou tem esse sofrimento. Em geral, a doença bipolar começa entre 18 e 20 anos de idade e atinge homens e mulheres igualmente. Doença bipolar é como o nome diz, bipolar, ou seja, tem dois polos. No momento, a pessoa tem euforia e em outro momento ela tem depressão. Euforia está num polo e depressão está no polo oposto. O indivíduo bipolar pode ficar alguns meses eufórico, agitado, se não tratado, e depois entrar numa situação depressiva, tendo ou não um intervalo de normalidade entre uma fase e outra. Existe o bipolar tipo 1 e o tipo 2. A principal diferença entre o tipo e outro tem que ver com a gravidade dos episódios ou das crises. O bipolar tipo 1 tem a fase eufórica mais grave, enquanto que o tipo 2 tem uma euforia mais branda. Quando a pessoa está no polo de euforia do transtorno bipolar tipo 1, em geral apresenta complicações no trabalho, na escola, nos relacionamentos. Em alguns casos, pode ser necessário internar. Como eu comentei, o bipolar tipo 1 tem períodos de depressão profunda e de longa duração que se alternam com períodos de humor muito exaltado, irritável, que chamamos de mania ou euforia. Os principais sintomas do bipolar na fase eufórica são irritabilidade, exaltação do humor, euforia, diminuição da necessidade de sono, falar demais ou atropeladamente, grande distração, fuga de ideias, ou seja, a pessoa fica falando de muitos planos exagerados e troca de ideias constantemente. Existe também a procura de atividades prazerosas de uma forma compulsiva, como gastar dinheiro mais do que possui. E o bipolar na fase eufórica também tem uma grandiosidade, ou seja, tem uma postura exaltada, como se fosse um rei ou um deus que pode tudo. Para ser diagnosticado como bipolar na fase maníaca ou eufórica, essa exaltação do humor não é resultado do uso de substâncias ou de alguma doença clínica. Já na fase depressiva, a pessoa com doença bipolar apresenta 5 ou mais dos sintomas que eu vou falar, sendo que um deles tem que ser humor deprimido ou perda do prazer, prazer ou interesse naquilo que a pessoa gostava e que se envolvia. Então, os sintomas são, na fase depressiva, dormir demais ou ter insônia, perda de energia, perda ou ganho de peso pela alteração do apetite, sentimento de desvalor, culpa excessiva, diminuição da capacidade de concentração ou uma acentuada indecisão e preocupação com a morte e o suicídio. Nos episódios depressivos graves, o paciente tem um plano de suicídio ou já tentou suicídio. Na fase eufórica, o bipolar ultrapassa os limites de convívio social e perturba os relacionamentos, e a agitação pode se transformar em agressão física. Por isso, é importante a consulta com o psiquiatra para prescrição de medicação que controle isso. Geralmente, os familiares e pessoas da equipe médica são os alvos dessa agressão. O tratamento da doença bipolar deve ser feito com psiquiatra e psicólogo e a família sendo orientada sobre o que pode fazer para ajudar. Nas crises eufóricas, não adianta conversar e nem levar o psicólogo para a psicoterapia, sendo a medicação o tratamento prioritário para tentar tirar a pessoa do sintoma de agitação que impedem um diálogo produtivo. Já na fase depressiva, além da medicação, a psicoterapia ajuda a melhorar. Não existe uma única teoria sobre as causas da doença bipolar. Algumas afirmam que a área consciente e inconsciente da mente podem entrar em conflito, causando alterações do comportamento. A falha em resolver esses conflitos seria a causa de várias doenças mentais, na verdade. No caso da depressão, existem teorias que dizem que a pessoa desenvolve sintomas depressivos como uma manifestação de raiva contra si mesma. Uma dessas teorias explica que
Pais com comportamento doentio, que são inconsistentes, ou seja, ora alegres, ora irritados e nervosos com seus filhos, sem boa manifestação de afeto para com eles, que são impulsionados por suas necessidades egoístas, criam um ambiente imprevisível e hostil para a criança ao longo da infância. Como resultado, a criança se sente sozinha, confusa, impotente e, finalmente, com raiva. Mas a criança sabe que os pais são seu único meio de sobrevivência. Então, por medo, amor e culpa, a criança reprime a raiva em relação aos pais que agem de forma ruim com ela. Vira a raiva contra si e surge na mente dela o pensamento de ser desprezada. E ela passa a crer que é uma pessoa não amável e ruim. Ao mesmo tempo, a criança se esforça para apresentar um comportamento perfeito, aceitável aos pais, como uma forma de compensar as fraquezas que ela percebe e que se tornam inaceitáveis aos pais exigentes e neuróticos. Assim, a criança se sente presa entre a crença de que ela é inaceitável e que precisa agir perfeitamente para obter amor dos pais. Como resultado desse conflito, a criança se torna, entre aspas, neurótica ou propensa a experimentar sentimentos exagerados de ansiedade ou de depressão. Se desenvolve na mente da criança uma sensação constante de que ela não é boa o suficiente, não importa o quanto tente acertar. Essa necessidade neurótica de agradar, acompanhada da falha em fazer isso, pode se espalhar na vida da criança, de modo que ela pode começar a sentir uma necessidade doentia de ser amada por todos, incluindo todos os colegas, todos os membros da família, colegas de trabalho e outras pessoas. Então, o objetivo do tratamento psicológico, que é a psicoterapia, na abordagem psicodinâmica, pode ajudar, né, a criança, agora já adulta, e que sofre de depressão ou outro sintoma, a obter o quê? Obter informações sobre fundamentos equivocados de sua crença em sua maldade e inadequação, para que a necessidade de se punir e de ser perfeito diminua. Interessante é que, por exemplo, um marido que teve uma infância na qual os pais eram críticos demais para com seus filhos, que depreciava os filhos, não manifestava elogios e carinho, esse menino cresce, se torna adulto e pode se casar com uma mulher que repete o papel dos pais dele, depreciando, não valorizando nada nele, sendo uma esposa que age numa postura egoísta, sugadora de atenção, o que favorece o surgimento de depressão nesse marido. E na vida adulta, a pessoa que teve uma infância dolorosa do ponto de vista emocional, tendo sofrido devido aos comportamentos ruins dos pais, vai ter dificuldades em seus relacionamentos com outras pessoas sem ser o cônjuge. Por exemplo, ela pode ter no trabalho um colega ou chefe que repete o papel depreciador dos pais, favorecendo a tristeza no indivíduo sensível. Então, imagine por um momento como é doloroso para o indivíduo que teve uma infância vivida com pais que não sabiam valorizá-lo e que na vida adulta vive com um cônjuge que o desvaloriza, critica mais do que elogia e ainda em cima disso vive num ambiente de trabalho com uma situação semelhante de ser desvalorizado. Difícil, né? Então, podemos dizer que na depressão, seja na doença bipolar ou não, existe uma luta contínua que as pessoas deprimidas enfrentam para tentar manter o contato emocional com as pessoas importantes em sua vida. Alguns deprimidos sofrem porque se sentem dependentes de relacionamentos com os outros e se entristecem com a perda ameaçada ou real desses relacionamentos. Já que na infância não se formou um bom vínculo afetivo entre seus pais e eles, surgiram sentimentos de desamparo e fraqueza. Essa pessoa experimenta medos intensos de abandono e luta muito para manter o contato físico direto com o objeto gratificante da necessidade. Então, tem um paciente bipolar, tem um familiar bipolar, está na crise eufórica, médico, psiquiatra, medicação para controlar essa atitude difícil. Se você está na fase depressiva, alguém da fase depressiva, a psicoterapia é muito importante, junto com algum medicamento, dependendo do grau dessa depressão. Bom, por hoje é isso.
Espero você aqui em breve no outro Claramente. Até lá. Até lá, doutor César. Obrigada pelas informações preciosas aqui. Muito cuidado necessário para isso, mas vale a pena você investir no autocuidado, vale a pena investir em terapias e também no cuidado médico. Bom, se você quiser rever esse Claramente, está disponível para você na nossa playlist lá no nosso canal no YouTube. Vida e Saúde NT, é por lá que você encontra Claramente e outros tantos conteúdos aqui do Vida e Saúde. A gente faz um intervalo agora, mas na volta tem batata gratinada para você fazer de um jeito todo saudável, com esse molho que eu conto logo depois do intervalo. Tá cremoso e ele é delicioso. Provei já. Muito, muito bom. Vale a pena você fazer. Logo depois do intervalo eu te conto.